Oi, gente, estamos aqui agora. Eu tô fazendo um mini motorzinho. Aqui, ó. Vamos. Aqui, ó. Só essa capacinha dele, ó. Aqui, ó. É a bobina. Tá grudalzinho, né? Pra desviar. E pronto. Mas, como que esse negócio vai funcionar? Eu tenho só um vídeo com ciência. Vou mostrar. Vou botar aqui, ó. Lá, tendências. A câmera. Aqui, que é o Isaac. Não tá em zoom. Não me diga que eu tinha botado em zoom. É, aqui eu botei uma foto. Vou ver só mais perto. Mais longe. Fica mais perto para essa câmera. Mais longe. Do site engineeringmindset.com. Neste vídeo vamos analisar o motor de CC para compreender os princípios básicos do seu funcionamento. Os motores de CC têm um aspecto semelhante a este, ainda que existam algumas variações. Utilizam-se para converter energia elétrica em energia mecânica e podem ser utilizados, por exemplo, nas nossas ferramentas elétricas, carros de brincar e até nas ventoinhas de refrigeração. Quando olhamos para um motor CC, vemos primeiro o invólucro protetor metálico que forma o estator. Numa extremidade, encontramos a ponta de um veio que se projeta através do invólucro, ao qual podemos fixar engrenagens, pás de ventoinha ou polias. Na outra extremidade, encontra-se uma tampa de plástico com 2 terminais. Podemos ligar uma fonte de alimentação a esses terminais para fazer rodar o veio. Se removermos o invólucro para ver o interior do motor, encontramos 2 ímãs que formam o estator. Trata-se de ímãs permanentes que formam um polo norte e um polo sul. Através do centro do motor, vemos essa haste que se chama veio. O veio é utilizado para transferir energia mecânica. Ligado ao veio, temos o rotor. O rotor é feito de vários discos laminados entre si. Cada disco tem estes braços em forma de T cortados neles. Em torno dos braços em forma de T do rotor estão os rolos da bobina que transportam a corrente elétrica da bateria. À medida que a corrente passa através das bobinas, produz um campo eletromagnético. Controlamos o tempo e a polaridade desse campo magnético para criar rotação. Os extremos das bobinas encontram-se ligados ao comutador. O comutador é um anel que foi segmentado num número de placas que se encontram concentricamente à volta do veio. As placas estão separadas e isoladas eletricamente uma das outras, assim como o veio. As extremidades de cada bobina ligam-se a diferentes placas do comutador para criar um circuito que iremos ver em detalhes mais adiante. Inseridas na tampa traseira de plástico estão as escovas, os braços das escovas e os terminais. As placas do comutador situam-se entre as 2 escovas. As escovas friccionam-se contra os segmentos do comutador para completar o circuito. A eletricidade pode então fluir através de um terminal através do braço para a escova, através de um segmento do comutador para uma bobina, depois para outro segmento do computador, para a escova e braço opostos e de volta para o outro terminal. Esses componentes formam o nosso motor CC básico. Para compreender o funcionamento do motor CC, precisamos compreender algumas noções básicas de eletricidade, bem como o funcionamento dos componentes internos.
Mas primeiro, onde é que você já viu um motor CC ser utilizado? Ou onde é que poderia aplicar um? Compartilhe suas ideias e projetos nos comentários abaixo. A eletricidade é o fluxo de elétrons através de um fio. Chamamos corrente a um grande número de elétrons que fluem na mesma direção. A eletricidade CC significa que os elétrons fluem apenas numa única direção, de um terminal de uma bateria diretamente para o outro. Se invertermos a bateria, a corrente fluirá no sentido oposto. No interior do fio de cobre, encontramos átomos de cobre. Orbitando cada átomo, encontramos elétrons livres. Chamamos elétrons livres porque são livres para se deslocarem para outros átomos. Deslocam-se naturalmente para outros átomos, mas em qualquer direção e de forma aleatória, o que não nos serve de nada. Precisamos de muitos elétrons fluindo na mesma direção e isso se consegue aplicando uma tensão. A tensão é como uma pressão e força os elétrons a se moverem. Os elétrons só fluem num circuito completo. Tentam sempre voltar à sua fonte. Por isso, quando lhes damos um caminho, como um fio, eles fluem através dele. Mas se criarmos temporariamente um caminho, os elétrons vão utilizá-lo assim que estiver disponível. Podemos colocar componentes nesse caminho para que tenham de passar por ele e dessa forma façam um trabalho para nós, como acender a lâmpada. Nestas animações, vamos utilizar dois termos. São eles o fluxo de elétrons e a corrente convencional. O fluxo de elétrons é o que está realmente ocorrendo com os elétrons que fluem do terminal negativo para o terminal positivo. A corrente convencional se move na direção oposta, do positivo para o negativo. Tenha em mente os dois termos e qual deles estamos utilizando. Como já deve saber, os ímãs são polarizados com extremidades norte e sul. Esses tipos são conhecidos como ímãs permanentes, porque o seu campo magnético está sempre ativo. Quando estão próximos de outro ímã, os extremos iguais se repelem e os extremos opostos se atraem. Assim obtemos essas forças de empurrar e puxar causadas pelo campo magnético dos ímãs. Os ímãs têm essas linhas curvas de campo magnético que vão do polo norte ao polo sul e se prolongam curvando-se à volta do exterior. O campo magnético é mais potente nas extremidades, o que se deve ao fato de haver mais linhas de campo magnético juntas. Na verdade, podemos ver o campo magnético de um ímã lançando algumas limalhas de ferro sobre o ímã. Quando dois ímãs estão muito próximos um do outro, os seus campos magnéticos interagem. Duas extremidades iguais se repelem e as suas linhas de campo magnético não se unem. Contudo, duas polaridades opostas serão atraídas uma pela outra e as linhas do campo magnético irão convergir para uma região altamente concentrada. Por isso, colocamos dois ímãs de polaridade opostas no estator do motor para formar um forte campo magnético através do rotor. Quando ligamos um fio ao terminal positivo e negativo de uma bateria, circula uma corrente de elétrons através do fio entre os dois terminais. Quando os elétrons passam através do fio de cobre, geram um campo eletromagnético à volta do fio. É possível ver isso colocando alguns ímãs à volta do fio. Quando passamos eletricidade através do fio, os ímãs rodam. Quando invertemos o sentido da corrente, os ímãs também se invertem e se alinham no sentido oposto. Dessa forma, podemos criar um campo magnético que atua como um ímã permanente. E com este tipo de ímã, podemos desligar o campo magnético. O problema do campo eletromagnético num fio é que é bastante fraco, mas podemos torná-lo muito mais forte ao enrolarmos os fios numa bobina. Cada fio continua criando um campo eletromagnético, mas se combinam num campo magnético muito maior e mais forte. E é por isso que criamos as bobinas à volta do rotor. Se considera os eletroímãs interessantes, veja o nosso vídeo sobre como fazer um solenoide. Os links estão abaixo na descrição do vídeo. As bobinas de fio são conhecidas como enrolamentos. O motor CC mais simples tem apenas uma bobina. O problema é que essas podem se alinhar magneticamente, o que bloqueia o motor e o impede de rodar. Quanto mais conjuntos de bobinas tivermos, mais suave será a rotação, o que é especialmente útil para aplicações de baixa velocidade. Normalmente encontramos pelo menos 3 bobinas num rotor para garantir uma rotação suave. Cada bobina está posicionada a 120 graus da anterior. Entre cada bobina encontramos uma placa comutadora. Cada bobina está ligada a 2 placas comutadoras.
As placas estão isoladas eletricamente umas das outras, à exceção do fato de estarem ligadas através das bobinas. Então, se ligarmos os terminais positivo e negativo a duas das placas comutadoras, podemos completar o circuito. A corrente irá agora fluir e será gerado um campo magnético nas bobinas. O rotor ou armadura é feito de vários discos de ferro laminados entre si. Cada disco é isolado eletricamente um do outro com um revestimento de laca. Se a armadura fosse uma peça única de metal sólido, existiriam grandes correntes de Foucault no seu interior. Estas são causadas pela força eletromotriz induzida, ou FEM. Essas correntes de Foucault afetam a eficiência do motor. De modo a reduzir as correntes de Foucault, os engenheiros segmentam o rotor em discos isolados. Dessa forma, as correntes de Foucault continuarão a fluir, mas serão muito mais pequenas. Quanto mais fino for o disco, mais pequenas serão as correntes de Foucault. O comutador é constituído por pequenas placas de cobre que são montadas no veio. Todas as placas estão isoladas eletricamente uma das outras, bem como do veio. A extremidade de cada bobina está ligada a uma placa comutadora diferente. Neste design, cada placa comutadora está ligada a duas bobinas. As placas fornecem eletricidade às bobinas. Para levar a eletricidade da bateria para as placas, utilizamos algumas escovas que friccionam contra as placas. Os braços das escovas as mantêm no sítio. Ao completar o circuito, a eletricidade irá fluir para os segmentos do comutador através das escovas e em seguida para uma das duas bobinas, conforme o caminho disponível. Em certos pontos da rotação, as escovas entram em contato com duas placas. Isso cria um arco e obtemos essas pequenas explosões de luz azul quando tal acontece. Os arcos, bem como a fricção, acabam por destruir as escovas com o tempo. Uma coisa que temos que compreender. Mãe, está passando um vídeo. Tem que deletar essa parte. Olha. Sozinho. Aí. Só legal a bobina. Assim, ó. Sal.